Olá, irmãos, bom dia, boa tarde ou boa noite. É uma alegria enorme estar com vocês agora, um pouquinho, para meditarmos a palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, faze que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos rezar também, irmãos, São Miguel Arcanjo, porque esse evangelho é o evangelho de São João, capítulo 2, de 1 a 11. Ele fala um pouquinho de Nossa Senhora. E se vocês não sabem, todo evangelho, toda palavra que fala um pouquinho de Nossa Senhora, Satanás tem ódio, tem horror. E vamos rezar um São Miguel para que nós possamos meditar, que o Espírito Santo possa nos inspirar as palavras do céu e que nada e ninguém possa intrometer, tirar nosso raciocínio, nossa entrega, a nossa diálogo com Deus nesta palavra. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, que vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Que assim seja. O Evangelho de São João, capítulo 2, de 1 a 11. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dize isto a mim? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumavam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tire e leve ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que tua santa palavra, Senhor, perdoe todos os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Meus irmãos,
Este evangelho de Caná da Galileia nos mostra o início da vida pública de Jesus. O evangelho nos fala: houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Irmãos, vamos parar um pouquinho aqui. Vamos meditar essa palavra. Nossa Senhora, sabemos, e as Sagradas Escrituras nos falam, que ela sempre foi requietada, guardada, humilde. Nesta festa ela notou que o vinho tinha se acabado. Nossa Senhora nunca foi para frente, nunca foi intrometida nas coisas. Ela sempre guardava no seu coração, a palavra nos diz. Meditava no seu coração as coisas de Deus, porque era a serva do Senhor, era uma mulher, uma pessoa, uma jovem, uma pessoa humilde. E ela notou que tinha faltado o vinho, não por curiosidade, mas Nossa Senhora, ela percebe as coisas, é dom de Deus. Desde sua caminhada terrena, Deus deu essa concepção de perceber a necessidade do ser humano, dos seus filhos. E ela percebe, ela sabe as nossas necessidades, porque Deus encarregou ela para esse serviço. Ela é nossa mãe, a mãe da humanidade. E ela, nessa ocasião, ela notou que tinha faltado vinho. Ela não é intrometida, mas pelo esse dom que ela tem, talvez os discípulos não perceberam isso. Talvez Jesus também não percebeu, eu não sei. Mas a palavra diz que ela notou que tinha faltado vinho e falou para Jesus: eles não têm mais vinho. E aí Jesus disse: mulher, o que nós temos a ver com isso? Minha hora ainda não chegou. Quando ele fala mulher, ele fala referindo à mulher de Gênesis, que Deus disse para a serpente: eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, que seria nós, seus filhos, descendência de Maria, Jesus, e nós, os apóstolos, discípulos, nós que viemos depois. Então Maria Santíssima, ela tem esta graça de perceber e de ir pedir por nós, pedir ao nosso favor. Por isso que nós devemos sempre pedir: Nossa Senhora, roga por mim, olha essa situação, peça a Deus por mim. E aí Jesus disse que não estava na hora de realizar aquele milagre, porque ele achava que o momento dele se manifestar, de ele começar a vida dele pública, realizar os milagres e fazer a vontade de Deus, ainda não tinha chegado naquele momento. A minha hora ainda não chegou, né? Mas Maria pode antecipar, como ela antecipou. Ela pediu para Jesus por eles, e nosso Senhor fez o milagre, antecipou. Muitas vezes também assim nossa vida. Também muitas vezes eu, por não merecer coisa de Deus, pelos meus pecados, pelas minhas fraquezas, que são muito, mas eu posso recorrer a essa mãe: mãe, eu sei que eu estou errado, eu sei que eu faço isso, eu faço aquilo, mas tenha misericórdia de mim, peça a Deus, eu não mereço o que eu estou pedindo a Deus, mas a senhora pode pedir, assim como ela pediu. Não estava no momento de Jesus realizar aquele milagre e começar a sua vida pública, não estava. E ele fez aquele milagre
A palavra diz que foi porque Nossa Senhora pediu. E ele ainda falou, não está na minha hora. Não está a hora de eu começar o milagre, não chegou minha hora. Mas Maria pediu, e ela insistiu, né? E podemos ver que aquele pedido de Maria Santíssima não veio dela própria, veio do próprio Pai, do Espírito Santo agindo nela. Porque o que nós conhecemos de Nossa Senhora, de Maria Santíssima, se a Jesus tivesse, como Jesus falou, não chegou a minha hora ainda, Maria Santíssima tinha, tudo bem, Jesus, me desculpe, não está aqui mais quem falou. Não eu que eu vou intrometer nas coisas do Pai, nas coisas de vocês, né? Não, ela insistiu. Ela colocou Jesus como fosse, né, na parede e disse o servente, as pessoas, fazei o que ele mandar, né? Como dissesse, tá aí, vai meu filho, faça, tá o servente aí, tá os homens aí, né? Fazer o que ele mandar. E aí Jesus pediu que enchesse as talhas, né? Enchesse as talhas até a boca. E eles encheram as talhas. E aí Jesus agora encheu, então agora leve ao mestre-sala. Mestre-sala era aquela pessoa que experimentava o vinho, né? Que era uma pessoa importante lá na casa, diante dos convidados, diante do dono da casa. E aí experimentando. E a palavra vai nos dizer que o mestre-sala não sabia de onde vinha o vinho, né? Não sabia de onde vinha. Mas a palavra vai dizer, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. Irmãos, esse milagre aconteceu diante de homens. Eu não sei, parece que 5 talhas de 100 litros, né? 5 homens, 6 homens. Então esse milagre, ele tinha que levar também aquelas pessoas que encheram, aqueles servos, à conversão, né? Então a palavra de Deus não mostra, não diz se aqueles homens se converteram, mas é para levar eles à conversão. E muitas vezes também, irmãos, milagre em nossas vidas, coisas que, livramentos que surgiram, aconteceram na nossa vida, que nós possamos refletir, né? Milagres que nos levam também à conversão, e muitas vezes nós não nos convertamos porque temos um coração duro. Será se esses jovens, esses homens, esses servos que levaram a água e transformaram em vinho, a palavra diz que eles sabiam, eles perceberam que foi um milagre ali, porque eles mesmos encheram a talha de água. E aí aconteceu um milagre na frente deles, e eles disseram, realmente foi um milagre. Nós enchemos foi de água e agora tem vinho. Foi um milagre, vamos se converter. Será que vocês se converteram? Muitas vezes Deus já fez tanta coisa por nós, nossa vida, que é claríssimo como essa água se transformou, e aquele servo disse ali, não tem mais como fugir. Aqui foi um milagre. Ou nós nos convertemos ou nós nos fechamos logo. Muitas vezes acontece também conosco. Jesus, nosso Senhor Deus, já fez muito milagre em nossa vida. Já fez maravilhas em nossa vida. E muitas vezes nós não nos reconhecemos. Nós não mudamos de vida a partir daqueles acontecimentos. Com todo mundo Deus já fez maravilhas e milagres, né, de filhos virem ao mundo. Como é que você pode fazer uma criança se você não faz uma criança? Ver um bebezinho, coisa linda que Deus te deu. É um milagre do céu. É aquela mudança da tua vida. É algo que você tem que imaginar de assim, Deus está aqui. Eu tenho que mudar a minha vida. Eu tenho que estar conforme a sua palavra, conforme a sua vida. Procurar um pouquinho a Deus. Então a palavra não diz, mas esse jovem com certeza foi um milagre claríssimo. E com certeza eles se converteram, né? Quantos milagres Deus já nos fez na nossa vida. E nós precisamos nos converter também. Mudar de vida ou
buscar um pouco a palavra de Deus, tanta coisa que está acontecendo no mundo, né? Tudo nos leva a Deus, tudo nos leva a pensar em Deus. E aí o mestre Sala vai dizer: todos servem primeiro o vinho bom, mas tu fez ao contrário, tu serviu. Então, todos servem o vinho bom, depois, quando estão embriagados, serve o vinho mais ruim, pior. Mas tu fez ao contrário, tu deixou o vinho melhor até agora. Depois os convidados estão tudo bêbados, que não vão perceber. E Deus também faz assim conosco, irmãos. Deus é o contrário do mundo. Muitas vezes nós pensamos que nós vamos encontrar Deus nas coisas grandiosas, coisas maravilhosas. Não, nós encontramos Deus nas fraquezas, nos pecados também, né? Deus está escondido em muitas coisas que passa por nós despercebidamente, que nós damos valor a muitas coisas mais maiores, melhores, mais bonitas, né? E Deus passa, Deus desinverte, né? Muda as situações, muda as coisas, e nós temos que estar preparado, com o coração preparado para percebermos a dinâmica de Deus na nossa vida. Então Deus passa despercebido, que nós pensamos que vamos encontrar Deus nas maravilhas, né? Não, negativo. Vamos encontrar nas pequenez das pessoas, nas coisas, né? Eu fico olhando assim que muitas vezes nós vamos para show de padres cantores, de pastores cantores, de pessoas famosas, buscar Deus ali. Não, negativo. Nós podemos ir no show e ver o que é que eles cantam bonito, tudo bem, mas não, Deus está nas pequenas coisas, né? Deus está nas coisas insignificantes que nós achamos que não tem valor. Olha que o mestre Sala, Deus realizou esse milagre diante de todos os bêbados. Tu deixastes o vinho bom até agora, né? Muitas vezes não despreze, irmãos, as coisas que acontecem na sua vida, que você pensa que não tem valor. Muitas vezes que coisas pequenas, não despreze, porque Deus se esconde nas pequenas coisas. Então esse evangelho, irmãos, nos dá a graça de entendermos que Maria Santíssima, ela intercede por nós, muitas vezes nem que não merecemos. Muitas vezes não merecemos, mas ela intercede porque ela é nossa mãe. Porque Deus nos confiou a Maria Santíssima no alto da cruz. Eis aí teu filho, eis aí tua mãe. E Maria Santíssima cuida de cada um de nós. Possamos agora, nesse momento, Maria Santíssima, nossa mãe, peça, mãe, sempre por nós, pela nossa fraqueza. Muitas vezes não merecemos as coisas de Deus, as maravilhas de Deus, mas a Senhora conhece a nossa vida, o nosso coração, e muda através dos acontecimentos. Nós pedimos a sua intercessão, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.